vamos falar um pouquinho dos dentes artificiais, tá bom? Os dentes artificiais são colocados depois do plano de cera. Então, a gente já tem o plano de cera estabelecido, com todas as características do paciente em relação às relações maxilo-mandibulares, principalmente. E agora a gente precisa interpor os dentes artificiais. Bom, a gente tem várias marcas de dentes artificiais que podem estar sendo utilizados. A gente também tem vários formatos de dentes artificiais. Cada marca tem uma escala específica em relação a esses dentes. A gente sabe, segundo a teoria de James Leon Williams, em 1911, que as formas dos dentes artificiais e os nossos dentes estão relacionados também aos nossos rostos, às nossas faces. Isso é bem óbvio, porque o nosso rosto, a nossa face é constituído pelos ossos maxilares da mandíbula. Vocês viram isso na aula de anatomia. Então, é bem característico de dizer que os nossos dentes terão o mesmo formato, um formato parecido com o formato do rosto, que é o formato responsável pelos dos ossos maxilares da mandíbula, principalmente do nosso no terço inferior da face. Então, gente, a gente deve ver o paciente em relação ao que tipo de formato do rosto o paciente tem. Se é um formato quadrado, se é um formato redondo, se é um formato triangular. E isso a gente vai interpor em relação a qual tipo de dente ou qual elemento dentário que a gente vai escolher, a escala. A gente tem dois, basicamente, tipos de dentes, apesar da gente hoje utilizar mais esses dentes de resina mesmo, que são dentes excelentes. Hoje a gente tem dentes maravilhosos, com uma rigidez bastante excepcional, bastante satisfatória, são os dentes de resina. Tá? Eles apresentam as vantagens de não produzir ruídos, né? Então eles conseguem dissipar a força de mastigação, a força de oclusão, sem estar dando muito barulho. Tá? É uma maior versatilidade, a gente tem bastante escala em relação a esse tipo de dente, tá bom? Então a gente consegue realmente escolher um dente e esse dente não irá desgastar os dentes naturais e os dentes artificiais, se for o caso, né? Ele é muito mais fácil de ajustar, no sentido de que a gente consegue fazer um ajuste oclusal, um ajuste na arcada do paciente, já com a prótese total estabelecida. Isso é muito importante, que às vezes vem alguma dificuldade de ajuste, a gente pode ajustar e isso fica muito mais fácil nos dentes de resina. As desvantagens, claro que sempre tem desvantagem, né, gente? A estabilidade de forma e de cor. Uma hora essa prótese total vai ter que ser substituída, vai ter que ser trocada, por conta também, às vezes, da resina, que ela absorve mesmo a coloração dos alimentos, né? Microporosidades, resina com certeza é muito mais porosa do que outro tipo de material, excepcionalmente a cerâmica. Ela tem uma baixa resistência, no sentido que ela tem que tomar cuidado com os pacientes. A gente deve orientar esses pacientes em relação ao cuidado, ao manejo dessa prótese total, em relação principalmente à higiene. Tá? Por quê? Porque ela pode sofrer queda e pode sofrer fratura, sim, tá? E a resina é suscetível a isso, e a susceptibilidade à abrasão, que a gente já falou em relação a como deve ser higienizado isso daí, né? As próteses. Então a gente precisa utilizar menos pastas abrasivas e escovas mais duras. A gente precisa utilizar escovas mais macias e que seja essa higiene um pouco mais delicada, para que a gente não tenha tanto desgaste assim em relação ao elemento dentário, ok? A porcelana, a gente tem um outro tipo de dente, né, que é a porcelana. Hoje a gente, apesar da estética dela ser inigualável, mas ela tem poucas vantagens e mais desvantagens, né? Ela tem uma estabilidade de cor em relação à sua própria constituição, isso é a característica da cerâmica, e a durabilidade também. Tá? Uma vez que ela não absorve cor, ela é muito mais ela é muito mais isolada, no sentido que ela não consegue realizar trocas em relação ao ambiente em que está o meio bucal.
Mas tem muitas desvantagens. Ela produz ruído, uma vez que se você coloca uma prótese total superior e inferior com dentes de porcelana, gente, vai produzir ruído, a gente diz de teclado de piano, fica fazendo aquele barulho, tá bom? Os ajustes em relação à cerâmica é muito difícil, porque é uma substância realmente mais dura, tem mais tenacidade, tá? Produz abrasão em dentes naturais, isso é muito importante da gente dizer, porque realmente a cerâmica é tão resistente e tão tênue que ela acaba desgastando os dentes naturais, até artificiais e naturais, por conta da sua própria constituição. Tá? E também a dificuldade de aderência dos dentes de cerâmica em relação à prótese total, em relação à acrilização com resina acrílica. Né? Então ela tem mais dificuldade de se aderir e isso pode acontecer um deslocamento em relação a esses dentes de porcelana na constituição da prótese total como um todo. Ok? E aí a gente escolheu, viu a escala de cor direitinho, escolhemos os dentes e agora o laboratório irá incluir esses dentes aí no seu plano de cera que você estabeleceu e ele no laboratório vai estar inserindo esses dentes no plano de cera, como vocês estão vendo aí. E aí essa inclusão, só para vocês terem uma noção, ela é feita abrindo uma janela em cada plano de cera e você vai incluindo os dentes artificiais um por um, tá bom? Normalmente, os técnicos de laboratório têm uma técnica mais específica que começam a inserir os dentes artificiais de trás para frente ou de posterior para anterior, que aí facilita realizar a estética dos dentes anteriores, ok? Então é aberta uma janela e inserido o dente normalmente, com bastante facilidade a gente consegue fazer isso. A gente precisa também escolher o tipo de gengiva que a gente vai utilizar. A gente tem várias escalas de cores à vontade para você escolher aí, normalmente é esse tipo aí de escala, né? A gente tem a numeração específica que vai ver qual a coloração de gengiva que você deseja. Basicamente, cada paciente tem uma coloração de gengiva diferente uma da outra. Então, a gente precisa selecionar um tipo de escala e eu aconselho sempre vocês, pessoal, sempre mostrar para o paciente. Então, dividir essa responsabilidade com relação tanto aos dentes artificiais como à gengiva, para que o paciente tenha o poder de escolha dos seus dentes e de sua prótese total, inclusive sua gengiva, ok? Então a gente escolhe junto com o paciente, anota no prontuário, coloca a numeração e o relatório, tá? E aí, vocês podem fazer uma caracterização exemplar em relação a esse tipo de prótese, tá bom? Você pode pedir para o paciente, para o laboratório, incluir pigmentos, né, para pacientes negros, uma pigmentação mais escura de melanina, como vocês estão vendo aí na seta, que fica extremamente estético, fica maravilhoso e fica muito em relação ao natural do dente, fica muito específico em relação ao que o paciente tem e o que o paciente deseja. E ele tem que estar sempre de acordo com isso. O formato, o aspecto de laranja também você pode pedir. Normalmente, um bom laboratório ele já faz esse aspecto de casca de laranja, né? Stippling gengival, que é característica da gengiva sadia. Então, você deve solicitar ao laboratório que faça essa caracterização como stippling gengival ou casca de laranja. Outra forma que você percebe é que na gengiva inserida, as proeminências radiculares são mais claras. Então, você vê aí realmente que na gengiva inserida é mais clarinho e você pode estar visualizando isso aí na caracterização que realmente o laboratório fez. Com isso, você consegue dar maior naturalidade à sua prótese total. Tá? As papilas interdentais são um pouquinho mais escuras, você vê que em toda a papila interdental dessa prótese tem uma coloração mais avermelhada, dando um aspecto mais natural e de mais características da gengiva. A gengiva é realmente assim, diferentes nuances de coloração e a gente pode estar caracterizando a nossa prótese total em relação a isso, tá bom? A mucosa alveolar também geralmente é mais escura, então estamos aí, você também pode estar observando se a prótese sua está assim, desse jeito, está com essa caracterização maravilhosa.
É claro que aqui é só os exemplos que vocês podem estar utilizando, ok? Vocês devem visualizar e ver qual a necessidade em relação ao seu paciente, especificamente personalizando o seu trabalho. E essa caracterização, gente, é feita durante a acreditação, em que o laboratório irá incluir todas as características que você solicitou em relação a esse seu paciente, ok? E aí a gente tem os dentes artificiais caracterizados e com nuances de gengiva, né, com nuances de coloração, que a gente pode estar devolvendo ao paciente um sorriso maravilhoso, estético, harmônico e principalmente, galera, que vocês devolvam essa prótese total e o paciente realmente adore e as pessoas que estão ao seu redor não vão saber que isso é uma prótese total. E isso é maravilhoso, a gente conseguir trazer a naturalidade da prótese total em relação ao sorriso do paciente novo, tá bom? Um forte abraço, galera. Tchau!